Vamos lá, meninas, boa noite a todas. Estamos aqui na nossa segunda-feira, né? Nosso encontro de negócios Mary Kay. Quero convidar vocês para assistir a parte da Ariane, né? A gente faz um encontro presencial aqui na sala. E aí, a Ariane, a gente divide os temas. Ela fala de um tema, eu falo de outro. E muitas vezes eu não conseguia repetir o tema dela porque ela, né, estudou e trabalhou e tal. E eu estudei e trabalhei com o meu tema. Eu tive a ideia de gravar, né, a parte dela lá no nosso grupo do Facebook. Então, eu gravei hoje. Está lá. Ela falou sobre estratégias para utilizar, né, a linha MK-Man aí para promover vendas para o público masculino e também estratégias para a gente vender um pedido de 50%, né, em um mês. E aí, baseado, né, nisso, eu tive a ideia de trabalhar um pouco com vocês hoje, mentalidade financeira para prosperar e também administração financeira. Porque o que acontece, né, gente? A maioria das pessoas que entram em Mary Kay, elas têm um trabalho convencional, né? Essas duas que estão aqui, Verônica e Thalia, vocês têm um trabalho convencional de 8 horas, né? 8 a 6 horas, não sei, ou 12 horas, não sei. E aí vocês têm um salário uma vez por mês, né? Recebe o salário uma vez por mês. Quando você começa a trabalhar com Mary Kay, você passa a básica e vender todos os dias, você passa a ter dinheiro todos os dias, né? E aí é muito importante, né, que a gente tenha sabedoria e inteligência financeira para administrar esse dinheiro, para que a gente realmente consiga prosperar, né, no nosso negócio. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então vamos lá. Eu quero que vocês parem, né, para pensar na situação financeira atual de vocês, né? É, Se tem alguém, né? Eu falo assim, se tem alguém que está passando por desafios financeiros, e eu já passei, né, por desafios financeiros no sentido de ganhar bem, mas não saber administrar o dinheiro e com isso me endividar, né? Eu já passei por isso 3 vezes, aí agora eu aprendi a lição. Então eu falo com propriedade, né, do que eu tô aqui. Eu tive que estudar, né, desenvolver habilidades para que eu realmente conseguisse, né, ter organização financeira e conseguir administrar meu dinheiro de forma inteligente, né? Então, se a pessoa está no estado de endividamento, né, ou está gastando mais do que ganha, a falta de dinheiro, seja por desemprego ou seja por desorganização, que leva ao endividamento, é reflexo das crenças que a pessoa tem sobre o assunto, né? O que leva ela a tomar atitudes que resultam nesse cenário. Então, vamos parar para pensar o que que vocês falam sobre o dinheiro, né? Hoje à tarde eu estava falando assim, gente, uma coisa que eu sempre falei de dinheiro eu sempre fiz muito dinheiro. Eu sempre fui bem remunerada dentro dos locais que eu estive, né? Eu sempre ganhei bem, né? Outra coisa que eu falo, que agora eu quero mudar, é que eu não gosto de economizar, eu gosto de ganhar mais, né? Mas agora eu tô numa outra fase, trabalhando essa crença em mim. Outra coisa que eu sempre falo é que eu nunca fico sem dinheiro. Nunca fico sem dinheiro. O Dante fala muito isso, mas sempre tem dinheiro. Porque eu vendo, né? Quem vende sempre tem dinheiro. Então, o que que vocês aprenderam sobre o dinheiro? O que que vocês falam atualmente sobre o dinheiro, né? O que que vocês pensam sobre dinheiro, né? Eu acredito muito que a vida é abundante, que existe dinheiro de sobra e que só basta eu me conectar com ele para ele vir até mim, né? Mas eu conheço, né? Eu falei muito do meu esposo nesse treinamento de hoje à tarde, que foi uma pessoa que passou por uma mudança de mentalidade financeira muito profunda, né? O Michael, por exemplo, meu esposo, né? Ele veio de uma família muito pobre, né? Eram 4 filhos. Ele morou naquelas casas que o Iris fazia, né? Casa de. Como é que é o nome do bairro lá que falava? Esqueci. Casa de mutirão, né? Casa de mutirão. Então ele teve, né? Depois os pais, quando o pai dele prosperou, aí ele traiu a mãe dele separou do pai dele, vem embora para Goiânia com 4 crianças pequenas, sem nenhuma condição. Então, assim, ele passou muita escassez, né? Ele não teve adolescência. Na adolescência, ele teve que começar a trabalhar para se sustentar. Então, assim, eu vi o progredir do Michael, né? O progredir da mentalidade financeira dele. Tô vendo agora, né? Ele tá estudando Napoleão Hill. Gente, eu achei o máximo vendo meu marido estudando Napoleão Hill sem eu falar que ele tinha que estudar. Só pela minha, né? Pela minha influência. E aí.
é importante a gente perceber o que que a gente pensa sobre o dinheiro, né? Como a gente se sente em relação ao dinheiro e quais são as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Por exemplo, eu tenho formação em coach emocional, então eu percebo, né? Porque eu tomo certas atitudes, né? Porque eu tenho certas crenças com dinheiro, por exemplo, sobre eu não gosto de economizar, eu gosto de ganhar mais. Porque o meu pai era extremamente econômico, né? Eu sempre falo que eu não sei se meu pai era pão duro ou se ele realmente não tinha dinheiro. Então, assim, eu venho de uma família simples. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa. Eu estudei em boas escolas, mas pago com o suor do trabalho do meu pai, né? Mas nunca tive, assim, uma vida de classe média, né? Eu era classe C, né? Comprava a roupa que o dinheiro dava, a mochila que o dinheiro dava, né? Eu nunca tinha do bom e do melhor. E eu fui uma criança pobre que estudava na escola do rico. Então eu tive contato com essa outra realidade, né? E aí, para mim, economizar significava me privar de coisas que eram, né, importantes para mim. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, o que que me levou muito ao endividamento? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu quis comprar tudo aquilo que meu pai não comprava para mim, na minha imaturidade, né? Na minha imaturidade. E aí, com isso, né, eu não sabia me organizar, não sabia administrar, vim aprender isso de 10 anos para cá, né? E eu hoje realmente, graças a Deus, melhorei absurdamente, mas ainda tenho muito a me desenvolver. Então, o que a gente fala, pensa, sente, as atitudes que a gente tem em relação ao dinheiro diz muito sobre as crenças que a gente tem desde lá da nossa infância, da forma como fomos criadas, da forma como fomos desenvolvidas, né? Da nossa gênese familiar, né? Uma outra coisa que é uma crença do meu pai, né? O meu pai, gente, meu pai faleceu vai fazer 4 anos. E ele deixou uma herança, né, para mim, graças a Deus, que eu estou administrando. Mas ele era uma pessoa aversa ao glamour, à vaidade, às coisas mais elegantes, às coisas, vamos dizer assim, mais chiques, né? A ponto de toda vez que ele via alguma coisa assim, ele fazia cara de nojo, assim, sabe? E todas as vezes que eu falava os meus sonhos megalomaníacos para ele olhava para mim assim, né? Então, né, quando eu tomei consciência de como essas crenças, né, instaladas pelo comportamento do meu pai, se instalaram em mim, né, e como essas crenças estavam me prejudicando, né, dentro da minha vida como um todo, eu passei a estudar, né, o conteúdo. O primeiro livro que eu li, eu quero indicar essas leituras para vocês. O primeiro livro que eu li quando eu estava no auge do meu endividamento, do último endividamento que eu tive, foi Os Segredos da Mente Milionária. Li fininho assim. E eu li esse livro, gente, eu juro para vocês, a primeira vez que eu li esse livro, eu embrulhei meu estômago. Ele ia contra todas as crenças que estavam instaladas em mim, né? Porque eu tinha uma mentalidade bem assim de pobre, pobre classe média, que eu vou falar aqui para vocês. Então foi muito difícil, né? Era contra tudo aquilo que eu acreditava. E aí, eu já li esse livro umas 3 vezes, quero ler ele novamente agora. E à medida que eu lia, né, ia melhorando e aprendendo, melhorando e aprendendo, à medida que eu ia lendo, eu ia realmente evoluindo naquele conceito. Um outro livro que eu li também que foi muito bom foi o Pai Rico, Pai Pobre, né, onde ele fala da corrida dos ratos, que eu descobri que eu vivia essa corrida, né, que é o quê? Você ganha 1.000, gasta 1.000, ganha 3, gasta 3, ganha 4, gasta 4 e assim por diante. E aí, esse livro também foi muito importante por isso. Tem um livro que é um processo de coaching, né, do Paulo Vieira, que chama Fator de Enriquecimento, mas eu acho que a edição nova dele chama, a versão nova dele chama Criação de Riqueza. Ele é um processo de coaching, né? Ou seja, cada capítulo é como se fosse uma sessão de coaching. Então dá para você fazer assim, uma vez por semana, eu vou tirar um dia, eu vou ler esse capítulo e vou fazer os exercícios, e durante a semana eu vou meditando nesses exercícios para você trabalhar, né, as suas crenças sobre dinheiro, né? Tem mais algum que eu li? Ah, e esse aqui, ó, da Natália Arcuri, não sei se vocês conhecem. Natália Arcuri ela é uma jornalista, ela é dona do maior canal de finanças do YouTube. E esse aqui ele fala muito sobre administração financeira e conta a história dela, a história de como ela se tornou, né, uma mulher, acho que ela tá quase bilionária hoje já. Então é muito importante a gente.
Identificar. O que é identificar, gente? É tomar consciência. Quando a gente identifica as nossas crenças e a gente toma consciência de que essas crenças nos prejudicam, a gente precisa trabalhar para modificar essas crenças, né? Então, uma outra coisa que eu quero recomendar para vocês é uma série de vídeos do YouTube do Paulo Vieira chamada Mentalidade Financeira. São 4 vídeos de 10 minutinhos, rapidinho você assiste. E foi muito bom quando eu assisti isso, porque eu identifiquei a minha mentalidade. E um outro livro, acho que foi o primeiro livro, agora que eu tô lembrando. O primeiro livro que eu li sobre finanças foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E aí eu descobri a diferença entre eu e meu marido, assim, o quanto essa diferença era prejudicial para a nossa vida financeira. Até acho que vou ler de novo junto com ele para a gente alinhar, né, os nossos valores, para a gente conseguir realizar o nosso grande sonho, que é a construção da nossa casa. Então, falando sobre a mentalidade financeira, o Augusto Cury ele trabalha com 3 mentalidades, né, nesse, nessa série de vídeos. Vou começar pela mentalidade pobre, né? A pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela pensa que dando para pagar as contas tá bom. Então, é aquela pessoa que ela faz o mínimo para ganhar o mínimo, porque para ela, dando para pagar as contas dela tá bom. E o que que acontece, gente? Quando a gente trabalha para o mínimo, é muito perigoso você trabalhar no mínimo. É muito perigoso, porque qualquer ventinho que acontecer, você cai. E aí você começa um processo de endividamento. Então a gente sempre precisa trabalhar, o nosso mínimo, ele precisa ser 60% do nosso ganho, no máximo, né? Porque qualquer coisa que acontecer, eu tenho margem, né, de administração. São pessoas que focam sempre em ter um emprego fixo, né? A segurança para elas é muito importante. Geralmente são pessoas que têm raiva de ricos, criticam os hábitos dos ricos, tá? E geralmente também são pessoas que buscam viver de benefícios sociais, né? Isso aí já é um padrão assim bem, né? Classe D, classe E, né? São pessoas que se endividam muito facilmente, porque vivem ali no mínimo, né? Bate um ventinho, qualquer coisa, o negócio desanda, mas principalmente porque adquirem muitos bens supérfluos e a longo prazo, né? Aquela coisa do quer pagar quanto na Casas Bahia, aquele carnê infinito, né? Essa é a mentalidade de pobre. Qual a mentalidade classe média, né? A classe média já foca muito no conforto e no prazer imediato, né? Focam em itens que dão aparência de rico, né? São pessoas que gostam de comprar sapatos caros, roupas caras, bolsas caras, carros caros, né? Mas se você olha por trás, né, você vê que é uma pessoa que muitas vezes não tem nem onde morar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses. Hoje a gente fala de dublês de ricos, né? Geralmente são pessoas que têm inveja de risco e gastam mais, né? Gastam mais do que ganham, né? Geralmente a classe média ela vive aí na corrida dos ratos. Existe uma pesquisa que fala que uma das classes, né? Uma das profissões mais endividadas são médicos. Vocês sabiam disso? Já viram falar? Por quê? Porque eles ganham bem, né? O padrão financeiro deles é alto, eles ganham 30, 50, até 100 mil reais, mas eles mantêm, né, um padrão de vida muito alto. E aí não há margem, né? Então acaba que às vezes uma pessoa. Eu lembrei de um vídeo que eu vi no, acho que foi no TikTok. Era um gari, presta atenção. Vocês vão me falar se esse gari é pobre, classe média ou ele é rico. Um gari, baixão, na rua. Ele ganhava acho que 3 mil reais. Ele tinha casa própria e ele tinha casas de aluguel. Ou seja, ele tinha renda ativa, né? E aí ele contou, não, né? Porque se eu ganho 3, eu guardo 1.000, etc e tal. E às vezes você tem ali um médico, né? Uma pessoa, um advogado, que ele ganha 50 mil, mas o padrão de vida dele é de 70. Então, quem é o rico? O gari ou o advogado, né? E o que é o rico, né? Qual que é a mentalidade das pessoas ricas, do ponto de vista econômico, tá? São pessoas que focam em construir patrimônio, tá? Mas principalmente negócios. O que gera dinheiro, gente, são negócios, tá? Nós temos um negócio que esse mês está gerando 100% de margem de lucro, tá?
São pessoas que sentem-se merecedoras da abundância, tá? E admiram pessoas ricas, né? Elas se inspiram nas pessoas ricas e têm total controle do dinheiro. São pessoas que administram muito bem a sua renda, focada em ter patrimônio, tá? Mais do que em bens materiais que não geram nenhum ganho financeiro, tá? Então, como que a gente faz essa mudança de mentalidade? A primeira coisa para a gente. Vamos ver aqui. Escrevam aí no chat ou podem falar aí no microfone. Baseado nesse quadrante aqui, qual a mentalidade de vocês hoje? Pobre, classe média ou rico? Eu tô em período de transferência de classe média para rica. Eu tô também, tô indo de classe média para rica, tô no metade do caminho. Quem mais? Mais alguém quer escrever aí? Qual que é a sua mentalidade financeira hoje? Pode escrever que eu vou ler. Então, a primeira, fala, Mara. Me identifico também, classe média para rica. Ótimo. Thalia, Thalia quer falar? Tá todo mundo em transferência. Vamos lá, gente, todas juntas. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa para mudar nossa mentalidade é ter muita clareza do que a gente quer conquistar, né? A gente precisa focar na nossa mudança de comportamento, primeiro pelo que a gente fala, como a gente pensa, como a gente sente em relação ao dinheiro, quais são as nossas crenças e a nossa atitude. A gente precisa fazer essa mudança, né? E eu gosto muito dessa descrição, eu não lembro em que lugar que eu li, de o que é riqueza, né? Gente, riqueza é a ausência de necessidade. Então, quais são as suas necessidades básicas, né? Quais são as suas necessidades imediatas? Se as suas necessidades estão sanadas e você consegue administrar o seu dinheiro de forma inteligente, você é uma pessoa rica. Rico não é só. A gente vê muito, né? Em imersões, até lá na imersão que eu fiz quinta-feira falou-se sobre isso, né? De pessoas bilionárias, né? Do ponto de vista financeiro, mas que são pobres uma mentalidade de escassez, uma mentalidade sabe, aquela pessoa muito muquirana, né? E tudo mais. Então, a riqueza é a ausência de necessidade. Então, se você olha para a sua vida hoje e as suas necessidades estão, né, sanadas, então, e você sabe administrar bem o seu dinheiro, então tá tudo certo. Você pode ser sim considerado uma pessoa rica. E qual o passo a passo, né? Agora a gente vai falar de uma forma bem prática. Qual o passo a passo para a construção de riqueza? Então, se a pessoa está no nível de endividamento, o primeiro passo é negociar, né? Negociar as dívidas. O segundo passo é organizar as finanças. E o terceiro passo é aumentar a sua renda. E aí é aqui que Mary Kay entra, né? Hoje em dia, basicamente, ninguém pode abrir mão de ter uma renda extra. E Mary Kay realmente é uma renda extra incrível, porque você está numa empresa sólida, uma metodologia de trabalho consolidada, um produto aceito pela sociedade, amado pela sociedade, e com a lucratividade incrível, principalmente nesse mês de agosto, né? Então, vamos lá. Vamos falar assim, qual que é a proposta que eu trago do Paulo Vieira de organização financeira, que é uma proposta que eu trabalho, né, dentro da minha organização financeira para prosperar. A primeira coisa é se organizar financeiramente. Você ter uma planilha com seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, administração, né, das suas finanças, você saber para onde o seu dinheiro está indo, né, descrevendo aí todos os seus gastos para entender onde o seu dinheiro está indo. Ontem, eu tô fazendo, né, um jejum espiritual, né? Algumas pessoas estão fazendo comigo. Você tá fazendo ver, tá, né? E o meu jejum é não poder comprar nada. Eu não posso comprar nada das coisas que eu gosto de comprar pra mim durante esse jejum. Por que que eu fiz esse jejum? Que eu percebi que eu tava muito consumista, né? Porque eu adoro comprar um sapato, uma roupa, um brinco, um colarzinho, né? Adoro. E aí, com esse negócio de rede social, toda hora ficam mandando, né? Propagandas pra mim. Quando eu percebi, a minha mente estava indo sem controle, sem domínio, né? Aí eu tirei todos os aplicativos do meu celular
E eu falei assim, não, vou fazer um jejum desse. E, gente, a primeira semana, eu falei assim, gente, como eu tô consumista. A minha mente ficava toda hora, precisa disso, não precisa de nada não, né? Precisa de nada não. Foi muito engraçado, eu fui lá na imersão, e aí a gente estava na fila, e a gente ficou um tempinho na fila lá antes de abrir o auditório, e aí eu encontrei uma amiga minha, que é a dona do estúdio de Pilates, que eu faço Pilates, e aí a gente conversando, aí tava os livros lá, né, e eu doida pra comprar os livros, e aí eu falei assim, não, não tô comprando nada hoje porque eu tô fazendo jejum, né, espiritual, eu não posso comprar nada. As mulheres ao meu redor falaram assim, nossa, eu vou fazer esse jejum também. Porque eu não posso fazer de comida, porque elas eram todas magras, né? Então eu vou fazer de compras. Eu, gente, é muito bom. Foi muito bom para eu perceber como eu estava me sentindo e começar a ter, né, autocontrole. E depois disso, de delimitar ali, né, de descrever todos os seus gastos, você precisa delimitar as prioridades. E aí, o Paulo Vieira, eu gosto muito dessa tabela, que ele trabalha com a seguinte forma de administração: 60% da sua renda você deve destinar aos seus custos fixos. Mas se os seus custos fixos estão chegando a 70, 80, 90% do que você ganha, você está fazendo algo errado, né? Você está ali trabalhando com o limite, né? O que ganha, gasta. E aí, no primeiro ventinho que passar nesse país, você afunda. Então, você tem que trabalhar com 60 para baixo, tá? Vamos supor, você ganha 10 mil, seu custo fixo tem que ser 6. Não pode ser 8, não pode ser 9. 10% você vai doar ou dizimar, de acordo com a sua fé. Eu gosto de fazer doações, hoje eu até fiz uma doação para a LBV, eu sempre faço papai para a LBV, elas me ligam, pedem dinheiro, eu dou lá a minha contribuição, né? 10% você deve poupar. Poupar para quê, gente? Poupar para realizar sonhos. Pode ser poupar para suas férias, pode ser poupar para trocar sua geladeira, pode ser. Eu tô doida para fazer um armário. A gente fez um armário no meu escritório. Gente, fiz dois armários, o tamanho da parede, assim, quase não coube minhas coisas. O Michael falou assim: como pode ter tanta coisa, gente? Aí, porque eu tenho que fazer um limpo em algumas coisas lá, porque não deu tempo de fazer. Aí depois eu vou pegar cada prateleirinha que eu faço assim, eu vou calmamente, entendeu? Um dia eu pego uma prateleira e jogo as coisas fora. Depois eu pego outra prateleira e jogo as coisas fora. E assim por diante. Então, poupar. Ah, poupar para fases difíceis. Se você pensar assim, a fase difícil vai chegar. Então, poupa para realizações. Se a fase difícil chegar, você vai ter ali a sua poupancinha também. 10% para investir. E nós, Marquês, né? Não existe nada mais inteligente do que investir em produtos, né? Então, a gente investir em produtos é o nosso maior ganho, tá, gente? O nosso maior ganho é a venda dos nossos produtos, ainda mais esse mês, né? E eu falando para as meninas à tarde assim, gente, pensa comigo. Todo ano a gente tem 50% de desconto. Então, se todo ano você poupar 10%, você, né, guardar 10% para investir. Vamos supor que você lucra R$ 2.000 com o Marquês. Você vai guardar R$ 200 durante um ano. Você vai ter R$ 2.400. Ou seja, você compraria mais, né? Quase R$ 5.000 em produtos agora, né? Para você trabalhar aí e dobrar, fazer seu 13º, seu 14º, né? E aí, depois disso, 5% é se pagar, né? O Paulo Vieira fala que esse 5% é bom que você deixa até dentro da sua carteira, que você tenha dinheiro dentro da carteira. Eu tenho dólares na minha carteira, gente. Eu sempre tenho dinheiro porque algumas clientes, elas pagam em dinheiro e eu deixo dinheiro na minha carteira. Mas eu sempre tive dólares, né? Uma superstição, né? Que meu pai falava que a gente precisava ter dólar na carteira para nunca ficar sem dinheiro. Se é verdade ou não, eu não sei, mas que eu nunca fiquei sem dinheiro, eu nunca fiquei, né? Então, 5% é se pagar, porque você merece receber, né, algo pelo seu desempenho dentro do seu trabalho. E 5% é para abundar, sabe? Para os seus sonhos fúteis. Ai, quero almoçar num restaurante legal, quero comprar uma bolsa X. Vamos supor que você queira. Vou dar um exemplo. Meu celularzinho, tadinho, meu Xiaomi, ele já tá dando sinais que ele tá nas últimas. Porque ele já tem 3 anos, né? O celular geralmente dura 3 anos. Então, a bateria só dura metade do dia, né? O andamento dele, o processamento dele já tá super lento. Quando eu puxo um nome no meu celular, gente, demora 10 segundos. Eu conto. 9, 8, 7. Porque pensa, eu preciso de agilidade para trabalhar, né? Para fazer tudo mais rápido. Eu pensei, não, eu quero me dar um iPhone de presente, né? Eu já tive 2 iPhones. Quando lançou o iPhone, eu tive acho que o 2 e o 6.
Aí depois eu tive dois Motorolas e aí agora eu tô no Xiaomi. Eu gosto muito do Motorola, mas eu quero viver a experiência de ter um iPhone, né? E aí eu vou tirar desses 5% do abundar, porque é um luxo, né? Eu posso ter um Samsung, um Motorola, tal, mas eu quero ter um iPhone. Então eu vou tirar desse abundar, apesar de ser um instrumento de trabalho, tá? Então, a administração, né, que eu acho bastante interessante, é essa. E nós que trabalhamos com um negócio que nos proporciona ganhos ilimitados, principalmente quando você investe na carreira, com o tempo, o ideal é que você vá vivendo, né, é que o seu custo fixo, ele vai sendo 50% que você ganha, 40% que você ganha, e que você vai poupando e investindo, né, os outros valores que vão sobrando. Então, eu trouxe para vocês hoje, para a gente falar de administração financeira, uma técnica para controle de impulso de compras. Alguém aqui é consumista? Eu sou. Só eu, gente? Se for viagem, eu sou. Eu não posso ver uma promoção de pacote. Então, você é consumista com viagem. Eu sou consumista com roupa, sapato e biju. O meu consumismo é mais alto. Não, mas se eu investisse o que eu gasto com roupa, com comida, ou com roupa, sapato e biju em viagem, eu ia para o exterior todo ano. Gente, eu fiz as É minhas contas, eu fiquei prioridade, né? horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Prioridade. Raquel, como que você fez isso? Culpa desses aplicativos, desse algoritmo da vida. Tirei tudo do meu celular. Mas alguém quer falar se é consumir? Ninguém é consumista, né? Só eu e a Verônica. A Verônica com viagem e eu com as coisas da vida. Eu sou com roupa e com comida. É, Eu sou, Cris. Ah, eu sou com comida também. Adoro. A gente come muito fora, eu mais o Bruno. Menina de Deus, eu fiz as minhas contas. Tem 3 meses que eu tô fazendo as minhas contas de tanto que do quanto eu estou gastando com comida. Mas mês passado foi aniversário do Dante, então a gente gastou um pouco mais. Mas assim, tá uma coisa horrível. Horrível. Assim, gente, eu não posso gastar esse tanto de dinheiro com comida, não. Então eu tô promovendo algumas. Vou dar um exemplo bobo. Eu trabalho muito aqui na sala, né? E se eu comer aqui num lugarzinho que tem aqui, que serve açaí e uma tapioca, eu gasto R$ 40. Aí o que que eu faço? Eu vou aqui no supermercado que tem do lado, compro meu pãozinho integral, compro meu queijinho, meu requeijão, ou seja, eu gasto R$ 50 por semana. Tá ouvindo? tô te Voltou. ouvindo, Cris. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Ah, deu certo agora. É para entrar de novo, é para sair e entrar? Oi, 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 oi. Não, Aí, Oi. voltou. A internet aqui caiu. Do nada. ah, tá. Deixa eu colocar aqui de novo no treinamento. Vamos lá, já tá gravando. Aproveitando que deu uma pausa aí, só para dizer, acho que eu sou o pior tipo de consumista. Eu sou a consumista que parece que não gasta, mas gasta. Olha, vou falar uma coisa pra você, só que a melhor coisa que você faz, eu uso muito o cartão de crédito. A internet está instável. Eu uso muito o cartão de crédito porque com o cartão de crédito eu consigo ver claramente onde eu estou gastando, né? E aí, por exemplo, qual decisão que eu tomei com essa, né, tomada de consciência que eu tomei? Que roupa, sapato, essas coisinhas que eu gosto de comprar é só à vista. Não compro no cartão mais. E comida, o mínimo. Por exemplo, a gente fez. Ai, foi tão gostoso o meu Dia dos Pais. Porque o Michael tinha comprado um filé, não, filé mignon, semana passada. Eu falei, ah, amor, tô com vontade de comer um filé mignon ao catupiry. E a gente gosta muito de cozinhar em casa, né? E aí a gente pegou e fez em casa. E aí sobrou um. E aí ele, eu quero fazer um filé ao molho madeira. Aí fomos, compramos tudo. Eu falei, então eu vou fazer um risoto, que eu acho que filé ao molho madeira combina com risoto. Risoto simples, de parmesão. E a gente vai fazer, e a gente fez uns legumes salteados na manteiga. Foi tão gostoso, gente. E se a gente tivesse ido comer aquilo que a gente comeu para 3 pessoas num restaurante aqui em Goiânia, a gente não gastaria menos de R$ 600. Não gastaria. Aquele alimento lá. Fora o tanto que estava cheio os restaurantes, né? Não, teve um Dia das Mães, acho que tem uns 2 ou 3 anos isso, que teve um Dia das Mães que eu queria ir no Piquiras, que é um restaurante top aqui em Goiânia. Gente, eu fiquei 1 hora esperando. E o atendimento ruim, tudo cheio, etc e tal. Eu falei assim, nossa, não saio nunca mais. Data comemorativa eu não saio.
Então, assim, essas pequenas ações, né, por exemplo, que comida dá para comer em casa, eu já, como passei pelo processo de emagrecimento, eu tenho facilidade em andar com a comida, né, e tudo mais, e a gente gosta de fazer comida em casa. Quando a gente enjoa, tá muito cansado, aí a gente sai, né, por exemplo, no dia da imersão, o Michael me buscou, a gente comeu num espetinho, né, que a gente chama aqui em Goiânia, que tem lá perto de casa. E questão de roupa, essas coisas também, eu pensei, não, agora eu vou comprar só coisa à vista. Quero comprar uma calça, vou lá comprar. Mas até que eu parei assim, eu falo assim, eu tô precisando mesmo. Aí fica assim, uma coisa que eu tomei atitude é assim, eu não compro nada por impulso. Parei ali, eu vou dar um exemplo, depois eu vou contar uma história pra vocês. Que aconteceu comigo no dia do meu aniversário de casamento lá em Pirenópolis, dessa questão de comprar por impulso. Então, sempre quando eu quero comprar uma coisa e eu fico louca pelaquela coisa, eu tenho uma decisão, é uma crença em mim. Não, você vai dar uma volta para ver se você realmente quer aquilo. Geralmente eu nunca quero, né? Então vamos lá. Essa técnica aqui, que é uma técnica de controle de impulso de compras, veio desse livro aqui, o Me Poupe. Eu sugiro muito que vocês comprem e leiam, que eu leio esse livro um dia. É uma leitura fácil, é um livro barato, né? Muito prático, super indico para vocês. Então, antes de comprar qualquer coisa que não estava no planejado, legal, Cris. Que não estava no planejado, faça-se 5 perguntas e responda com sinceridade. Quero. Isso não funciona para mim, que tudo eu quero, né? Analisar seu extrato bancário, cartão de crédito, verifique quantas coisas você comprou porque realmente queria ou precisava. Cuidado com o excesso de propaganda, foi isso aqui que aconteceu comigo, ó. Elas têm um efeito no seu cérebro e faz você sentir que quer algo quando no fundo não é bem assim. Tudo é planejado para você abrir o bolso e querer aquilo instantaneamente. Então, eu tomei essa atitude. Tá gravando. Tá gravando. Eu tomei essa atitude de não comprar. Na hora que eu tenho vontade, eu vou lá, vejo o preço, peixinhos, tudo, mas eu não compro. Eu dou uma volta, espero um dia. Acontece que muitas vezes eu quero um negócio, aí quando eu vou lá pra comprar, já saiu da promoção, já acabou. Acontece muito comigo hoje em dia isso. É porque não era para você comprar. Pronto. Segunda pergunta. Eu mereço? Aí a rainha do merecimento, né? Pensa, eu vou merecer tudo nessa vida, né? O merecimento aqui diz respeito às suas contas. Aí você tem que perguntar: você tá com as contas em dia? Você tem investido direitinho? Você não entra no cheque especial há pelo menos um ano? Quitou todas as suas dívidas? Se sim, talvez você realmente mereça. Se não, você já sabe. Terceira pergunta: eu preciso? A maioria das pessoas que se faz esse questionamento de coração aberto desiste de comprar na primeira pergunta. Você precisa mesmo daquilo? Eu preciso mesmo de um iPhone? Eu preciso. Preciso mesmo de um iPhone, né? Porque eu quero fazer vídeos, eu quero fazer gravações, né? E hoje foi legal que a Paola, a nova consultora da Thalita, ela trabalha com marketing digital. E aí ela falando que ela queria comprar um iPhone, ela contando essa história também, né? E quando ela comprou o iPhone se pagou sozinho. Eu pensei, tá vendo? Que eu tenho razão. Mas eu vou comprar ele do jeito certo. Se tiver 100% de certeza que sim, passe para a próxima pergunta. Vou dar um exemplo. A maioria de vocês, não sei se a maioria de vocês já contei do meu surto da BMW X1. Já contei para vocês? Pra Verônica já porque ela é muito próxima. Vou contar para as meninas. Eu estava, né? Na meta do carro, sabendo que eu ia bater a meta do carro, pensando, bem que eu podia trocar de carro, né? Uma vontadezinha de trocar de carro só por capricho, porque precisar mesmo eu não preciso. Aí eu pensava, não, vou só dar um upgrade. Gente, a minha Duster ficou tão maravilhosa. Ela tá parecendo um carro zero, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o tanto que ela tá maravilhosa. Tô apaixonada nela. Não vejo a hora de chegar os adesivos e a minha plaquinha. Nossa, não, Verona, que você vê, você não vai acreditar. Ela ficou parecendo um algodão doce, tão linda que ela ficou. Que eu fiz né? Troquei o plotter, troquei o script que tava batido, mandei fazer uma pintura nas rodas, ela ficou maravilhosa. E aí, né? E eu fiz uma boa manutenção nela quando eu comprei há 3 anos, só faço a revisão aqui na concessionária. Então, assim, ela não tem nenhum problema, ela tá perfeita. É uma questão mais de vaidade, né? Aí eu falo, não, eu tô querendo comprar uma X1, ela custa 70 mil e tal. Aí o Dante, mamãe, com 70 mil você compra uma BMW X1. Oi? Ele é. Aí lá vai eu. Gente, quando eu quero comprar um negócio que é uma coisa de alto custo, assim, aí eu vou levar vídeo, vou pesquisar. Nossa, fico louca na roupa, né? Entre em hiperfoco.
E aí fui ver um monte de vídeo de mecânicos. Eu gosto de ver os vídeos dos mecânicos e a opinião dos donos quando eu quero comprar um carro. E aí, gente, o que que eu descobri? Que a X1, com 10 anos de uso, ela custa 70 mil. Mas a revisão dela é revisão de carro novo. Porque as peças só tem peça nova. As peças dela é tudo peça com preço de carro novo. E o custo, né, das peças, eu comecei a comparar, por exemplo, uma pastilha de freio, comecei né, a comparar, quanto que é uma troca de óleo, quanto que é o pneu, comecei a comparar com a Duster. E seria 3 vezes o valor que eu gasto hoje com o carro. E eu louca na roupa, louca na roupa. Nossa, eu comecei. Aí eu fui conversar com o Mike, que é o meu marido, né? Que eu não ia comprar. Eu brinco, eu encho o saco dele. Você não deixou eu comprar minha BMW, né? E aí, o que que ia acontecer para eu realizar esse meu capricho? Eu ia ter que abrir mão da minha casa por pelo menos 3 anos. Até, né, eu fazer toda a revisão. Porque carro usado, quando você compra, você tem que fazer uma boa revisão para ele não ficar dando problema. E eu ia ter que, para fazer esse investimento, eu ia ter que atrasar o sonho da minha casa. E eu falei assim, não. Agora a minha casa, se for para eu entrar com a BMW na minha casa, tem que ser com a garagem planejada, né? E aí abortei esse sonho. Mas teve uma outra coisa que eu achei interessante que eu fiz, que foi conversar com 3 diretoras nacionais, amigas minhas, né? Eu falei assim, amiga, eu tô querendo comprar uma BMW, porque eu acredito que pode me dar, né, uma visibilidade mais, né, uma autoridade maior dentro do meu negócio e tudo mais e tal, mas para isso eu teria que abrir mão da minha casa. Você acha que vale a pena eu investir nessa BMW agora e deixar para comprar minha casa depois? As 3 falaram para mim, lógico que não, Raquel. Eu achei tão interessante a fala de uma, da Carla Telles. Ela falou assim, amiga, mulher gosta de carro ou de casa? Eu, de casa. Então, o que que você acha que vai mover mais as pessoas? Vendo você construir a sua casa ou andando de BMW? Amiga, tu tem razão. E acabou. O surto da BMW. E aí era isso aqui. Eu precisava de uma BMW? Não precisava. E aí, graças a Deus, né? Voltei à consciência, né? E deu tudo certo. Outra pergunta. Eu posso comprar isso? Sem enrolação. Você tem dinheiro sobrando na conta para comprar isso? Se sim, compra. Se não, esquece. E por fim, eu devo comprar isso? Será que o dinheiro, isso aqui é a questão da BMW, será que o dinheiro que você vai gastar com essa compra não vai fazer falta? Será que ele não estava reservado para outro gasto realmente importante, né? Então a gente tem que se fazer essas perguntas para fazer essa administração financeira. E você precisa pegar. Deixa essa tarefinha para vocês, tá? Pega o seu extrato bancário do último mês, do mês de julho, pega as suas contas de cartão e descreva. Eu descrevi, gente, tudo. Cartões, compras Mary Kay, comida, vestuário, livro, eu gasto muito com livro, curso, né? Eu fiz um curso ano passado, mês passado, streamings, que é os Netflix da vida, contas com Dante, farmácia, saúde, coloquei tudo, escrevi assim, ó, detalhadamente para eu ver onde estava o meu dinheiro. Vi lá qual é o meu custo fixo, Raquel Casa e pessoal, qual é o meu custo fixo de negócio, Mary Kay. Vou dar 2 exemplos para vocês. Se eu não tivesse funcionário em casa e não tivesse sala rosa, me sobraria, gente, quase 4 mil reais. Mas sala rosa e, e funcionar na minha casa é minha prioridade. Então, eu abro mão de muita coisa para ter isso. Então, para mim, isso não é passivo de corte, né? Então, eu tenho que manter o que eu ganho para mais, para que eu possa, né, melhorar ainda mais a minha qualidade de vida. Então, vamos pensar aí, né, em como administrar as nossas contas Mary Kays. Primeira coisa. Raquel, Oi. deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu viajei, né? E eu fui para um lugar que todo mundo sabe que Gramado é caro. Todo mundo fala que é caro, é caro, é caro. E é mesmo, né? Só, é, assim, se você quiser gastar 10 mil reais lá, você gasta rindo, porque Uhum. opções tem. Então, o que que eu fiz? Eu fui com a consciência de que eu tinha uma quantidade para gastar.
Eu não fui, por exemplo, por mais que eu tivesse um limite que dava para passar daquele valor, eu segurei, porque a gente tem que entender que tem como viver as coisas, igual, por exemplo, eu aproveitei todos os dias lá, não passei vontade de nada, mas assim, por exemplo, vai almoçar, almoçar na rua coberta, comer um prato de 100, R$ 120, ou almoçar num restaurante que é churrascaria, à vontade, que teria salada, que teria as coisas até melhor para eu comer, por R$ 40, buffet livre. Então, assim, foi essas escolhas que, pro momento em que eu estava, foram importantes estar atento, porque senão eu poderia ter gastado muito mais e depois estar aí com a Você falou dívida, uma né? coisa interessante. Para o momento que você estava, né? Para sua Uhum. realidade financeira. Isso é importante, né? Porque o que acontece, né, é que as pessoas, muitas vezes, elas estão vivendo acima do que elas poderiam. E quando a gente vive acima do que a gente pode, qualquer ventinho que acontece derruba a gente tem muita dificuldade para descer. Então é melhor você viver 2 degraus abaixo do que você pode e ter ali reserva e poupança, reserva, né? Investimentos e poupança, manter um estilo de vida, né, abaixo do que viver ali no limite, né? Isso que é importante a gente trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa para você fazer a sua administração financeira. Quanto você tem de parcela para pagar de cartão Mary Kay? As parcelas dos produtos que você compra. Então, vamos supor, R$ 1.900 é o mínimo que eu tenho, porque é o valor do pedido ali, né, de Os 40%, às vezes um slides não pouco tá mais. passando, Raquel. Não? Não, tá E agora? parado em técnica que me poupe. Continua. Agora passou. Tá aqui? Administração financeira, Aham. tá aí. Então, Passou. some as suas parcelas Mary Kay, ali é 60%, né, do seu investimento. E aí faça a regra de 3, se 1.900 é 60%, quanto é 100%? O resultado dá 3.167. Essa tem que ser a sua meta mínima de vendas por mês. A meta mínima de venda não pode ser o suficiente para pagar o cartão. Acontece muitas vezes das consultoras, né? É tipo assim, não, paguei para pagar o cartão, aí dá aquela desacelerada, né? Ao invés de pensar no quanto você tem que pagar, você tem que focar no quanto você tem que lucrar, né? Porque essa meta mínima, você colocando essa meta mínima, você vai ter o lucro básico de 40%, tá? Então, sua meta mínima tem que ser essa aqui. Baseado nos seus custos fixos, quanto que você precisa lucrar? Vamos supor que seu custo fixo seja de R$ 3.000. Aí você vai fazer a mesma coisa. R$ 3.000 é meu custo fixo, é 60%, lembra? 60% da nossa administração financeira é custo fixo. X, R$ 100. Fazendo a regra de 3, vai dar R$ 5.000. R$ 5.000 tem que ser o seu ganho, tá? O seu ganho para que você tenha 30% de custo fixo. E para lucrar esses R$ 5.000, fazendo a regrinha da Mary Kay lá, dividindo por 0,4, né? Você precisa vender R$ 12.500, que seria a sua meta média, tá? E aí você vai pegar esses 5.000, né, de lucro que você teve, 3.000 lucro fixo, custo fixo, 600 doar, 600 poupar, 600 investir, 300 se pagar, 300 abundar. É assim que a gente administra de forma inteligente a nossa lucratividade. E dentro desse custo aqui, vai estar, né? Você lucra 5.000, mas você fatura 12.500. Ou seja, você investe 7.500 em produtos. Então, se você vender 12.500 para lucrar 5.000, você vai estar investindo 7.500. Agora, em agosto, se você investir 7.500 em produtos, você vai faturar 15.000. Vai ser um aumento de R$ 2.500 a mais do que os meses convenientes, né? Então a gente tem que saber fazer essas contas para a gente determinar quanto a gente quer lucrar e quanto a gente precisa vender, tá? Mas a pergunta que não quer calar é: qual estilo de vida você quer ter? Uma coisa é você trabalhar para pagar o seu cartão, para alugar o suficiente do que foi investido no seu cartão, para pagar o seu custo fixo lá de R$ 3.000 e o estilo de vida que você quer ter. Você está feliz onde você mora? Você está feliz com a sua carreira profissional? Você gostaria de estudar mais? Né? Você gostaria de fazer mais capacitações?
Você tá, feliz com os móveis da sua casa, sua cama, etc e tal? Você tá feliz com a escola que seu filho estuda? Você tá feliz com o seu carro? Por exemplo, daqui 2 anos, gente, meu filho faz 18 anos. 2 anos. Ai, meu Deus. Menos de 2 anos já. 1 ano e 11 meses. E ele vai começar a trabalhar e estudar. Ele vai precisar de um carro. E como ele vai começar a trabalhar, ele vai ter condição de comprar um carro. Então, eu quero. Falei assim, eu vou comprar um carro para ele, mas ele vai ter que me pagar com o dinheiro do salário dele, né? Então, olhe para os seus custos fixos hoje. O que que você deseja viver que precisa de mais dinheiro? E aí eu falo para vocês, né? Vocês têm um negócio de ganhos ilimitados. Basta dar o melhor de vocês. Quando você deseja ter liberdade financeira, trabalhar porque você quer e não porque você precisa. Já fez as contas de quanto vocês precisam investir mensalmente para ter a renda que você quer ter sem trabalhar? Mas isso é tema para outro treinamento, tá? Então, olha só, o que que vai trazer liberdade? O que traz liberdade financeira dentro de Mary Kay? Eu sempre falo o seguinte, né? O dinheiro das vendas paga o nosso custo, né? O nosso dia a dia. O dinheiro da carreira nos enriquece, nos prospera, né? E esses dias eu tive um insight assim, né? Que eu falei assim, eu tenho, né, os meus sonhos, as minhas metas, os meus desejos de Mary Kay, mas eu cheguei e me fiz a seguinte pergunta: e se eu não chegar lá? Me perguntei, né? E se eu, não e se eu não chegar lá? Ou, vou melhorar a pergunta. E se eu não tiver disposta a pagar o preço? Eu falei assim, pois é. Eu falei assim, então eu preciso começar agora. Eu preciso começar agora a fazer algo que é extremamente importante para mim, que é fortalecer o meu investimento em previdência privada, né? Em garantir um ganho que vá me dar o salário que eu quero nos meus 70 anos de idade. Vamos supor que com 70 anos de idade eu quero estar ganhando 30 mil reais, né? Sem trabalhar. Então, o que é que eu preciso fazer a partir de agora para que quando eu tiver 70 anos eu esteja ganhando 30 mil reais, né, de rendimento dos meus investimentos? E eu decidi que eu vou começar a fazer isso agora. Porque eu não vou esperar eu ser uma executiva ou ser uma nacional, etc e tal. Eu tenho que começar isso agora. Porque eu não posso esperar que isso aconteça. Por mais que eu vá trabalhar, vou dar o meu melhor. Mas a gente precisa começar a fazer isso agora. E aí, quando eu fiz a descrição dos meus gastos, né? Dos meus ganhos e dos meus gastos, e eu vi alguns gastos, né, exagerados, alguns gastos que dá para cortar, que dá para diminuir, para que eu possa fazer esse investimento, né? Porque pensa comigo, gente. Quando a gente trabalha de carteira assinada, a gente não paga 12% do nosso salário de INSS, ou é 8, não sei se é 12 ou é 8. E aí, o empregador não paga a outra parte, eu acho que a gente paga 8, eles pagam 12. Então, a gente acaba pagando 20% do que a gente ganha pra gente aposentar. Lá na frente, sabe-se com quanto, né? Eu pago INSS, porque eu pago Simples Nacional, é obrigado, né, a pagar o INSS, mas eu pago sobre, né, o básico. Então, a gente precisa, eu que tô, por exemplo, já sou 40 mais, né? As 50 mais, 40 mais, já precisa pensar nisso, né? As 30 mais já pode começar a se planejar, porque é importante a gente pensar nisso. E aquilo que vai te dar um ganho financeiro sem limites é a carreira Mary Kay, né? Eu tava brincando que cada uma de vocês é uma ação que eu investi, né? Eu investi na Mara, investi na Verônica, investi na Cristiane, né? A Thalia, eu investi na Ravana, ó. Investi na Verônica, que investiu na Ravana, que investiu na Keila, que investiu na Thalia. Ó, já tá multiplicando. Então, o desenvolvimento de equipe é o que traz o maior ganho, né? Porque cada consultora, cada diretora é uma ação, é um ativo no qual a gente deposita conhecimento, apoio, reconhecimento e esse ativo se multiplica. Ela ganha o dinheiro dela e a Mary Kay te paga, né, os ganhos sobre essa ação. Então, se eu pudesse dar uma última dica para vocês, né, uma última orientação para vocês invistam na carreira Mary Kay. Seja para ser uma futura diretora, seja para ser uma diretora, seja para crescer, né, dentro da carreira como diretora.
E aí, quarta-feira, né? Eu falei hoje nos grupos, mas eu trouxe a orientação da escola de líderes para quarta, porque na quinta-feira eu acordo um pouco mais tarde, né? Porque eu posso entrar no Pilates 7 horas, então eu posso acordar às 6. Porque quando eu dou treinamento, gente, igual hoje eu tô dando treinamento, já é 8 horas, vou terminar agorinha. Eu fico tão agitada, né? Com a mente borbulhando, que eu demoro umas 2 horas para dormir. Aí amanhã eu acordo um pouco mais tarde. Então, eu trouxe para quarta-feira para que eu consiga manter, né, o meu ânimo para treinar. Porque se eu durmo muito tarde, eu não consigo acordar tão cedo. E os dias que eu faço academia, eu acordo 5h30, né, para fazer o meu treino. Meninas, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? O que que vocês acharam dessa orientação? Deixa Tô aqui sem para mim quais pergunta, só fichas tem, caíram. só lembrando tô sem pergunta, mas foi bom para me lembrar das coisas que eu tenho que focar, né? Em continuar organizando. Ótimo. Qual ficha de vocês que caiu com esse assunto? Controle financeiro é uma coisa que a gente não pode descuidar. Por mais que a gente saiba, e são coisas que a gente sabe. Eu já li esse livro Me Poupe, da Natália Arcuri, ó, há alguns anos, mas a gente não pode descuidar. É descuidar e você perde a mão, né? É, Você tem que criar um hábito, é como educação alimentar. Educação financeira é que nem educação, não é fazer dieta, é mudar a perspectiva que a gente tem sobre o alimento. É a mesma coisa sobre as finanças. exatamente. Uma coisa o que que eu pensei aqui? Eu tiro 2 dias no mês. Eu tiro o dia que eu faço meu pedido. Eu posso fazer meu pedido desde o dia 15, né? Que é o meu último cartão que vem dia 22 vira. Mas eu sempre fico enrolando. Por que que eu fico enrolando? Porque eu conto todo o meu estoque. Né? Eu conto todo o meu estoque para fazer um pedido muito estratégico. Para eu não pedir pedido que eu não vendo, para eu não fazer o pedido corrida, né? Aí eu vejo os produtos que eu tenho mais, o que que tá precisando sair, o que que não tá precisando sair, o que que venceu, o que que não venceu, né? Para que eu possa traçar as minhas estratégias pessoais de vendas enquanto consultora, né? O segundo dia é o dia que eu faço o meu financeiro. E aí, né, Cristiano tá aqui que tem perfil analítico, ela sabe, eu que tenho perfil dominante, gente. O dia que eu vou fazer meu financeiro é um dia assim que eu, né, me supero, né? Porque é um dia que eu preciso estar introspectiva, né? E eu sou muito, né, não sou tão introspectiva, mas eu aprendi a fazer isso. Então, é um dia que eu sento, pego todos os meus cartões, coloco todas as minhas contas, pego, né, o meu fixo ali, coloco tudo ali com as datas, tudo direitinho, tudo bonitinho, para eu não. Isso, exatamente, Cristiano, é um gasto de energia, assim, para mim, né, que não, que tem uma personalidade diferente, é um gasto de energia. Mas eu aprendi, né, eu aprendi a fazer isso. E aí, nos últimos meses, né, eu tava assim, tava sempre sobrando pouco até excedendo, né? Mas eu tenho reserva. Eu disse, não, mas eu não quero gastar minha reserva, né? Eu não quero estar gastando minha reserva. E aí eu falei assim, não, preciso ver aqui, porque eu tava assim um pouco, não tava descontrolada, mas tava gastando assim, né? Ah, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. E aí eu peguei e vi o quanto eu tava gastando com alimentação fora de casa e o tanto que eu tava gastando com roupa, sapato, essas coisas. Nessas pequenas coisas. E eu falei assim, nossa, gente, então agora eu tô assim, eu fiz esse jejum para eu diminuir um pouco esse impulso, né? Mas principalmente, eu tenho total condição de como que eu ganho hoje, tá? Sem ser uma diretora nacional, a diretora de Carro Cor-de-Rosa no Mercado. Eu tenho condições de fazer uma excelente presidência privada, que vai me garantir pelo menos hoje 10 mil de renda quando eu me aposentar, no mínimo, e tenho condições de juntar dinheiro, de investir dinheiro para daqui 3 anos começar a reforma da minha casa com o que eu ganho hoje. Basta administrar de forma inteligente o meu ganho. Mas se eu não tivesse essa noção, não tivesse essa consciência e não tomasse essas decisões, o tempo ia passar, ia passar, ia passar, e eu não ia, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, dessa minha mentalidade. Eu queria muito trocar as rodas do meu carro, porque elas estavam bem velhinhas, todas desgastadas, estava dando a impressão de um carro muito velho. E meu carro é usado, meu carro é 2013.
E eu ia comprar umas rodas novas. Aí na internet tinha de R$ 3.000 as rodas. E na concessionária aqui era R$ 4.000. Dá pra pagar? Super dá. Mas não sei, né? Aí quando eu começo a pensar muito, muito, muito no negócio, logo eu tenho uma ideia. Eu falei assim, será que não dá pra pintar minhas rodas? Aí eu perguntei o cara que ia arrumar o meu escribo, que é meu vizinho. Ele até comprou meu Classic. Eu virei assim, Kennedy, dá pra pintar as rodas? Aí ele, dá. Dá pra fazer. Aí eu queria aquela roda diamantada, super bonita que tem, sabe? Que é dos carros mais novos. Aí minha roda não deu pra fazer aquilo. Eu falei assim, não, então manda só pintar. Pinta ela de prata. E aí, gente, ficou por R$ 900. Quem ia gastar 4.000 gastou R$ 900, né? Então, a gente tem, né? Mas aí eu tenho uma crença, né? É uma crença do que eu não gosto de economizar. E aí eu virei assim, eu trabalhando muito isso em mim, né? Trabalhando, gente, muito assim, quando eu quero conquistar uma coisa, como eu já tenho a formação, eu sou muito bem treinada, né? Minha nutricionista fala, você já é treinada, Raquel. Eu entro num processo de introspecção para entender como aquela crença funciona, eu começo a me ouvir, a me perceber, né? Eu comecei a lembrar de todas as vezes em que eu passei desafios de escassez com meu pai por conta do processo econômico dele, né? Porque ele era muito econômico, assim. Meu pai era um excelente. Como ele ganhou 2 salários mínimos a vida inteira, porque ele era concursado e depois se aposentou. Gente, meu pai construiu acho que 6 ou 7 casas na vida dele, ganhando 2 salários mínimos. Você sabe o que é isso? Né? Mas mediante muita economia, né? E aí aquilo pra mim, né, a minha criança interior, a minha adolescente interior, não queria viver aquilo, não quero viver aquela escassez. Gente, eu cheguei a chorar. A minha criança dá birra, né? Eu falo que a minha criança é birrenta que só. E aí, no que eu entrei em contato com aquilo, que eu entrei em contato com os meus sentimentos que eu vivi, né, dessa escassez do meu pai, veio toda aquela birra da minha criança, toda aquela revolta da minha adolescente, né? Mas eu parei e virei assim, vamos lá. Eu sou adulta, né? Eu sou uma pessoa adulta e o que o meu pai fez, né? Essas privações que eu vivi, que eram importantes para mim, foram para um bem maior. Pagar a minha educação, cuidar da minha mãe, construir o patrimônio que ele deixou, né, para mim, para a esposa dele. Então, para a gente conquistar coisas grandes, não adianta só a gente ganhar mais, né? A gente também tem que administrar com inteligência esse dinheiro. E era o que eu estava precisando fazer. Então, a gente precisa entrar em contato, né? A Cris colocou aqui, né? Preciso melhorar minha mentalidade. Então, olha para essa crença, percebe de onde ela vem, percebe o sentimento que ela gera em você. Se é um sentimento negativo, a gente tem que analisar a nossa criança, a nossa adolescente e de forma madura, né? A gente precisa tomar as decisões que vão nos levar para os objetivos que a gente quer, né? Vou dar um exemplo, outro exemplo para vocês. Eu vou dar uns 50 mil exemplos, né? Mas falar não para. Eu tinha o sonho de morar numa casa no condomínio fechado. Sempre tive, né? Hoje eu não tenho mais. Não tenho mais esse sonho. Hoje, o que eu quero para minha vida daqui para frente é praticidade. Eu quero ter segurança financeira, ou seja, eu quero saber, eu tô precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia, tô precisando de um dinheiro para trocar de carro, tô precisando de dinheiro, quero viajar, surgiu uma oportunidade de viajar. Ganhei a viagem da marquei, quero fazer uma extensão e eu ter o dinheiro ali. É mais importante do que eu ter uma casa gigante, né? Que eu vou ter que contratar um monte de gente para me ajudar e tudo mais. Eu já tenho uma pessoa lá em casa para me ajudar, imagina mais do que isso. Então, isso não é um valor para mim mais, né? Valor para mim hoje é a liberdade financeira, é investimento para que eu tenha a liberdade financeira de fazer as coisas que eu quero. E meu marido fala que o sonho dele é ter um motorhome. Vocês precisam ver o Michael falando do motorhome rosa. Que a gente vai comprar um motorhome rosa. A sala rosa vai ser numa. Eu vai ter que ser um ônibus, então, né, amor? Ou um caminhão, uma carreta. Pra caber tudo que eu preciso. Então é muito importante. A gente vai mudando os nossos valores, a gente vai mudando os nossos desejos. E isso é bom, tá? Isso não tem problema nenhum. E pode ser que daqui a um tempo eu mude de novo. Não, eu quero ter uma casa, um condomínio fechado. Mas hoje já não é mais um valor pra mim. E tá tudo certo. O mais importante é a gente, é assim, ó, é a nossa necessidade. Qual é a nossa necessidade atual? Né? Hoje eu tenho necessidade de terminar minha casa. Eu preciso de uma sala de jantar que eu não tenho. Eu preciso de
eu quero ter um lugarzinho para fazer atividade física, né? Eu preciso ter um escritório em casa, que o meu escritório é compartilhado com meu marido, né? Então eu preciso disso hoje. Isso é uma necessidade para mim. Vivo do jeito que eu tô, vivo do jeito que eu tô. Mas quero realizar esse sonho, mas quero fazer a minha casa para vender. Eu vou fazer minha casa de um estilo que seja uma casa para vender, porque daqui a pouco, né, o Dante vai seguir a vida dele e eu não sei onde eu estarei nesse Brasil, né? Certo, meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, para a gente finalizar, né, eu vou deixar essa frase da senhora Marquette aqui para vocês. O negócio de sucesso começa com organização. Você pode otimizar os resultados do seu negócio Mary Kay se você se organizar, estabelecer uma área produtiva de trabalho, administrar o seu tempo, seus prazos e o seu dinheiro. Certo, meninas? Então, ó, excelente semana para vocês. Quarta-feira, amanhã eu vou mandar uma mensagem para todo mundo sobre quarta. E vamos, que a nossa semana vai ser topíssima. Tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus.